Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje o nosso assunto vai ser dízimas periódicas, tá? Então, pessoal, dentro da matemática, nós temos os números racionais que são representados em forma de fração ou na forma decimal, tá? Mas nós temos necessidade, às vezes, dessa representação na forma decimal, tá? Porque nós temos que fazer, às vezes, a transformação de fração para decimal. Como é que nós fazemos isso? Pegamos o numerador e dividimos pelo denominador, tá? Às vezes, essa representação na forma decimal, ela é uma representação finita, ou seja, as casas decimais são finitas, tem um fim, tem uma quantidade X de casas decimais. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos transformar 9/20 na forma decimal. Vamos transformar essa fração na forma decimal. Então, como eu falei, vamos pegar o numerador e dividir pelo denominador. 9 dividido para 20. Não dá para dividir, então nós vamos acrescentar um zero no dividendo e um 0, no quociente. Aí sim, continuamos. 90 dividido para 20, 4 vezes 20, 80. Encontrando a diferença, nós encontramos 10. 10 dividido para 20, não dá, então acrescenta um zero. Professor, vou colocar outra vírgula? Não, a representação decimal só tem uma vírgula. Então, 100 dividido para 20, 5. Encontrando a diferença, 0. Nesse caso aqui, nós podemos dizer que 9/20 é igual a quanto? 0,45. Ou simplesmente 45 centésimos. Tá? Existem situações também que essa representação decimal ela é infinita, ou seja, existem infinitas casas decimais. Vamos ver um exemplo aqui nesse sentido também. Vamos pegar o menos 7/11 e fazer a divisão. Dividir o quê? 7 por 11, numerador pelo denominador. Da mesma forma, o 7 não dá para dividir para 11. Acrescenta um 0 e um 0, aí. 6 vezes 11, 66. Fazendo a subtração, dá resto 4. Tá? 4 não dá para dividir para 11. Acrescenta um 0. Tá? 40 dividido para 11 dá 3, 33. Encontrando a diferença, nós encontramos quanto? 7. Tá? Acrescenta um 0 para continuar. 6 vezes 11, 66 mais uma vez. E vocês observam que agora o resto deu o quê? 4 mais uma vez. Tá? Para mim continuar, acrescenta um 0. Acrescenta um 0 aqui, não é isso? E vocês observam que lá vai dar o quê? 3. 3 vezes 11, 33. Opa, tem alguma coisa errada. Olha aqui, vocês observam que aqui começou a se repetir o 6 e o 3. E o resto a mesma coisa, ó, 4, 7, 4 e o próximo com certeza seria 7. Nesse caso aí eu tenho uma representação decimal infinita. Então eu posso dizer que menos 7/11 vai ser igual a quanto? Menos 0,6363 infinitamente essas casas decimais aí. Com esses exemplos aí, levando em consideração esse segundo exemplo, eu posso afirmar que esses números aí, esse número, na verdade, nesse segundo exemplo, vocês observaram que o 7 e o 4 começaram a se alternar no resto. E o quociente é a mesma coisa. Você percebeu que o 6 e o 3 começou a se repetir. Então aí eu tenho a definição de dízima periódica. Dízima por quê? Porque é uma representação decimal com vírgula. E periódica por quê? Porque tem um período, tem um número se repetindo, tem algarismo se repetindo nas casas decimais. Então por isso que eu chamo dízima periódica.
No segundo exemplo, vocês observaram que a representação decimal da fração, os algarismos 6 e 3, eles ficaram se repetindo, tá? Nessa ordem aí, o 6 primeiro, depois o 3, como vocês podem perceber aqui, ó. 6, 3, 6, 3, 6, 3, e isso aí vai prolongar infinitamente, tá? Com essa situação aí, pessoal, nós dizemos que a dízima periódica, tá? Que é essa representação decimal que nós encontramos fazendo a divisão anterior, ela tem um período, ou seja, um número que se repete. É um grupo de dois algarismos, que formam o quê? 63. Então, nós podemos representar esse número aqui na forma decimal de uma forma mais abreviada, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, eu pego a parte inteira, tá? Vírgula e coloco o período, ou seja, o número que está se repetindo. E em cima desse período, eu vou colocar um tracinho, onde representa que isso aí é infinito, tá? Então, essa dízima periódica aí que nós acabamos de apresentar para vocês, ela é dita simples. Deixa eu falar por que ela é simples. Você observa que o período, ou seja, o número que se repete, inicia logo após a vírgula. Sempre que isso existir, eu digo que a dízima periódica ela é o quê? Simples. Tá? Agora vamos ver outra situação aqui de uma dízima periódica. Tá? Tenho essa dízima periódica aqui, ó, 12,1454545. Vocês observam que nessa dízima periódica aí, o período, ou seja, o número que se repete, é quanto? 45, como vocês podem perceber aqui, ó. 45, 45, 45. Só que nessa daí eu tenho um algarismo 1, que está entre a vírgula e o período, ou seja, o número que se repete. Tá? Nessa situação aí, quando eu tenho números que não se repetem entre a vírgula e o período, eu digo que essa dízima periódica ela é o quê? Composta. Tá? Com esse raciocínio que eu acabei de apresentar para vocês, nós podemos determinar os tipos de dízima periódica. Ela pode ser simples e pode ser composta. Como é que eu vou identificar isso aí, professor? Quando a dízima periódica, depois da vírgula, começa a se repetir, isso aí, ó, é uma dízima periódica simples, logo após a vírgula. O período começa logo ali, o número que se repete começa logo ali. Então, ela é simples. Se tiver algum algarismo entre a vírgula e o período e o número que se repete, eu digo que ela é o quê? Composta. Tá? Nós já vimos que essas dízimas periódicas, elas vêm de frações, tá? Onde você vai dividir o numerador pelo denominador e encontra essa dízima periódica. Agora nós vamos ver como é que nós encontramos essas frações, como é que nós fazemos o inverso, sair de uma dízima periódica e transformar essa dízima periódica em uma fração. Tá? Para isso, nós vamos pegar como exemplo a seguinte dízima periódica: 0,55555. Vocês observam que existe um período, que é quem? O 5. O 5 está se repetindo. Tá? Então, nós vamos encontrar a fração geratriz. O que é encontrar a fração geratriz? É encontrar a fração que, quando eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, vai dar justamente essa dízima periódica aqui. Tá? Para iniciarmos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de x essa fração. Eu não sei que fração que é, então eu chamo de x, um valor desconhecido. Represento por uma letra. Essa fração vai ser igual a esse número na forma decimal. Tá? Vamos chamar isso aqui de equação 1. Observe, pessoal, que eu só tenho um algarismo
se repetindo, o 5. Tá? Então, para mim, sempre que eu for transformar uma dízima periódica em uma fração, eu tenho que levar em consideração isso. Porque a minha segunda fração, aliás, a minha segunda equação, eu tenho que multiplicar por 10 ambos os lados, justamente para mim chegar no período. O objetivo justamente é esse. Então, 10 vezes x, 10x. 10 vezes esse número, multiplicação por 10, basta pegar a vírgula e andar uma casa. Coloquei aqui. Professor, e o zero foi para onde? Zero à esquerda não tem valor algum, então não tem necessidade de colocar. Depois que eu coloquei as duas equações, 1 e 2, nós vamos fazer o seguinte. Vamos subtrair a equação 1 da equação 2. Colocamos a equação 2 aqui, menos a equação 1, tá? Vamos fazer essa subtração. Vocês observam que a parte depois da vírgula é igual. Então, esse menos esse vai dar zero. Não tem necessidade de colocar. 5 menos 0 é 5. Baixa o sinal de igual aqui. Tá? 10x menos x. Vocês observam que aqui tem quanto? 1. Deixa eu só colocar para ficar bem visível. Coeficiente 1. Vou colocar o 1 aqui só para vocês saberem. Que 10 menos 1 é 9. Conserva a parte literal. Então, fica o quê? 9x. Tá? Feito isso, pessoal, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Vamos resolver ela para a gente encontrar o x, que nada mais é do que a fração geratriz dessa dízima periódica. Resolver uma equação do primeiro grau é encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu isolo ele. Isolar é deixar ele do lado sozinho da equação, ou seja, no primeiro membro de preferência. Tá? Então, x vai ser igual a 5, que já está lá. Esse 9 que está multiplicando, entre o 9 e o x existe uma multiplicação. Ele vai passar o quê? Dividindo. Então, nós vamos ter o que aqui? 5 nonos. Professor, toda vez para mim encontrar essa fração geratriz, eu tenho que montar essas equações? Não. Deixa eu mostrar uma situação aqui que, de repente, facilita a resolução para vocês aí. Tá? Vamos pegar a dízima periódica. Tá? Essa dízima periódica ela vai ser igual, se liguem aqui, ó. Na parte de cima do numerador, eu vou pegar a parte inteira e o período, o número que se repete, juntar esses dois. 0,5. 0,5 que número é? 5. Então, você vai pegar e colocar no numerador. Tá? No denominador, você vai observar o seguinte. Quantos números está se repetindo? Só um número. Só o algarismo 5. Então, você vem embaixo aqui e coloca o algarismo 9. Pronto. Está representado. Sempre vocês vão proceder dessa forma. Tá? Sempre que a parte inteira for 0, você só precisa pegar o período e colocar no numerador. Se o período tiver só um número repetindo, você vai colocar apenas um algarismo 9. Se tivesse dois números diferentes se repetindo, você iria colocar 2 algarismos 9 no denominador. Ok? Portanto, a fração geratriz da dízima periódica vai ser o quê? 5 nonos. Vamos para mais uma situação, tá? Situação diferente da que nós vimos agora. Nessa dízima periódica, a parte inteira não é 0. No caso aqui é quem? 3. E o período, eu tenho dois números se repetindo, o 2 e o 7. Então, vamos ver como é que nós encontramos essa fração geratriz. Vamos montar a equação mais uma vez. Agora vamos chamar de y essa fração geratriz. Y vai ser igual à representação decimal que vocês observaram aqui no início. Vamos chamar essa aqui de equação 1. Observe aqui, pessoal, ó, quantos números, quantos algarismos estão se repetindo, não é 2? Ao invés de eu multiplicar por 10, como eu fiz na anterior,
eu vou multiplicar agora por 100, porque eu tenho que trazer essa vírgula para cá. Então, vou multiplicar por 100 os dois membros. Então, vai ficar assim, ó. 100 vezes y, 100y. 100 vezes esse número, basta eu pegar a vírgula e andar duas casas, porque o 100 tem dois zeros. Tá aqui, ó. Saiu do 3 e veio aqui, ó. Tá ok? Vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz na anterior. Vamos subtrair a equação 1 da equação 2. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar a equação 2 menos a equação 1. Tá? Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Depois da vírgula, essa parte aqui, essas duas são iguais. Tá? Então, vai dar 0. Agora, eu vou pegar 327 menos 3, que vai dar o quê? 324. Coloco o sinal de igual. 100y menos y vai dar quanto? 99y. Vou resolver a equação isolando o meu y. Y vai ser igual a 324, tá? Dividido por quem? Pelo meu coeficiente do y, que é 99. Tá? Então, está aí a fração. Professor, essa daí já é a fração? Sim, é a fração. Só chama a atenção de vocês o seguinte: toda fração é interessante vocês representá-la na forma irredutível. Eu tenho que encontrar um número que divide o numerador e o denominador. Tá? Esse número é o 9. Tá? Isso caso se existir, pessoal. Se não existir, pronto, essa aí já é a fração. Tá? Vamos dividir por 9 o numerador e o denominador. Então, nós vamos ter 324 dividido para 9, que é 36, e 99 dividido para 9 é 11. Essa daqui é a forma irredutível da minha fração que eu tinha achado anteriormente. Tá? Professor, nessa dízima periódica, da forma que foi apresentada aí, com a parte inteira diferente de zero e com dois algarismos se repetindo, tem como eu fazer de uma forma mais simplificada? Vamos tentar explicar para vocês aqui. Ó. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa dízima periódica, tá? Observe aqui, ó. Deixa eu só marcar para vocês. Vocês observam que a parte inteira junto com o período formam um número. Esqueça a vírgula por enquanto. Sempre eu vou fazer isso. 327. E vocês observam também que a parte inteira não é 0. É quanto? É 3. Tá? Então, nós vamos pegar esse número formado com a parte inteira mais o período e subtrair da parte inteira. Então, vai ficar assim, ó, 327 menos 3. 327, que é isso aqui que eu mostrei para vocês, menos o 3. Esse 3 é quem? A parte inteira, tá? E vamos lá. O que eu falei para vocês na questão anterior? Eu tenho que observar o período. Se o período tiver só um número se repetindo, só um algarismo, eu coloco apenas um 9 no denominador. Mas eu tenho quantos algarismos se repetindo aqui? 2 algarismos. Então, eu vou colocar o quê? 2 9 no denominador. Agora, eu faço a subtração, tá? No numerador, 327 menos 3, 324. Conservo 99. E vocês já viram aqui que a simplificação dessa fração é igual a quanto? 36/11. Tá? Portanto, a fração geratriz procurada é 36/11. Agora nós vamos ver a fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Nós já vimos a simples e agora vamos ver a fração geratriz de dízimas periódicas composta. Tá? Da mesma forma que nós encontramos a fração geratriz de uma dízima periódica simples, nós podemos também encontrar a fração geratriz da dízima periódica composta. Tá? Vamos observar aqui uma dízima periódica composta. Só relembrando, composta é quando eu tenho algarismos entre a vírgula e o período. Vocês observam que o período aqui é 70. Ó, tá?
E aí tem a vírgula. Entre a vírgula e o 70 existe um algarismo, que é quem? 6. Então, por isso que essa daí é composta. Tá ok? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer essa transformação da dízima periódica para a fração geratriz, tá? Então, vamos montar uma equação, tá? Vamos pegar x, chamar de x a minha fração geratriz, tá? E colocar aqui a representação dessa fração na forma decimal. Vocês observam o seguinte, como eu tenho um algarismo depois da vírgula que não faz parte do período, eu vou ter que pegar essa vírgula aqui primeiro e trazer para cá. Como eu tenho só uma casa para me andar, eu vou multiplicar por 10 ambos os lados. Então, vou multiplicar por 10 o x e por 10 isso aqui, tá? 10 vezes x, 10x. 10 vezes esse número vai dar o quê? A vírgula saiu daqui, ó, e veio para cá. Ó. Saiu que estava entre o 5 e o 6 e veio para entre o 6 e o 7. Vamos chamar isso aqui de equação 1. Tá? Vocês observam que o período ele está aqui, ó, tá? Ele está aqui, ó. Então, vou ter que pegar essa vírgula aqui na minha segunda equação e trazer para cá. Quantas casas eu tenho aqui? 3. 3 casas quer dizer que eu vou multiplicar por quanto? Por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, eu multiplico por 1000 a minha primeira equação. Por favor, não vão multiplicar por essa equação 1 aqui. É por essa primeira aqui que nós montamos, tá? Então, multiplica por 1000. 1000x é igual, observe isso aqui, ó, tá? Eu só tirei a vírgula daqui, ó, e andei quantas casas? 3 casas, tá aqui, ó. A vírgula estava aqui, andei as 3 casas. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 1000. A partir daqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos exemplos anteriores, tá? Vou pegar a equação 1 e subtrair da equação 2. Então, vamos lá. A equação 1, aliás, a equação 2 está aqui, menos a equação 1. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês que essa parte aqui, ó, é igual. Então, isso aqui vai dar 0. Tá? Aí, você vai pegar 5.670 menos 56, que vai dar quanto? 5.614. Coloca o sinal de igual e faça a subtração aqui agora. 1.000 menos 10, 990. E conserva a parte literal, que é x. Caiu mais uma vez em uma equação. Vamos resolver a equação. Isolar o x, 5.614 dividido por quanto? 990. Mais uma vez, eu tenho que observar se tem como simplificar. Nesse caso aqui, os dois números é par. Então, se é par, dá para me dividir por 2. Então, pego 5.614 dividido por 2, 990 dividido também por 2, tá? Vamos lá. Então, 5.614 dividido para 2 é quanto? 2.807. E 990 dividido para 2, 495. Tá? Essa aqui é a minha fração na forma irredutível. Por quê? Não tem nenhum número que divide esses dois aqui mais. Professor, da mesma forma que você apresentou uma forma mais simples de resolver, de encontrar essa fração geratriz da simples, eu posso fazer isso também com a composta? Vamos tentar aqui, tá? Vamos pegar a fração, aliás, a minha dízima periódica, tá? Está aí a dízima periódica. Vamos transformar ela em fração, ou seja, encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Observe o seguinte, tá? Observe que eu tenho que pegar o número até a parte que vem o meu período. Então, vou pegar isso aqui tudinho, tá? Deixa eu marcar para ficar melhor. Então, você vai pegar isso aqui, ó, essa parte aqui todinha, tá bom? Então, nós vamos colocar. Observe agora que a parte inteira é 5. E eu tenho também essa parte aqui, ó, que não é do período. Então, eu vou pegar isso aqui tudinho, ó, para mim subtrair desse primeiro número
que eu marquei, que vocês viram aí, que é 5.670. Vou pegar 5.670 menos 56. Observe que na composta eu vou pegar não só a parte inteira, eu vou pegar a parte inteira e esse algarismo aqui que não faz parte do período, não está se repetindo. Se eu tiver só um algarismo, eu pego só um. Se eu tiver dois, eu pego dois e assim por diante, tá? Então vamos fazer isso. 5.670 menos 56. Vou dividir, agora muita atenção aqui, ó. Muita atenção. O período tem quantos números se repetindo? 1, 2, tá? 1, 2. Então você vai colocar quantos 9 aqui embaixo? 2. Não é isso? São 2 números se repetindo, então coloco 2 9. Sempre os 9 é a quantidade de algarismo que está se repetindo, tá? O que difere o denominador aqui da minha fração geratriz da dízima periódica composta da simples? Observe que essa aqui eu tenho um algarismo que não está se repetindo. Então isso aqui, ó, ele vai entrar no denominador como um zero. Se eu tenho só um algarismo que não se repete, eu coloco apenas um zero. Se eu tivesse 2 que não se repetia, colocaria 2 zero. Mesmo raciocínio dos 9. Se eu tiver um algarismo só se repetindo, é apenas o 9. Se eu tiver 2, é 2, 9. O que difere é que os 9 é para os números que se repetem e o 0 é para os que não se repetem. A partir daqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer essa subtração aqui em cima, que vai dar o quê? 5.614 e conservar o 990. Nós já vimos aqui, que é dividido por 2, a simplificação. Então, nós vamos ter o que aqui? Menos 2.807, dividido por 495. Pessoal, eu fiz todo o processo sem levar em consideração esse sinal de menos aqui. Não tem problema algum. Você só não pode esquecer que esse número aqui é negativo. E você vai colocar na resposta lá justamente o menos 2.807 dividido por 495. Porque esse sinal aqui não vai influenciar em nada nesse processo todo aqui. Você só não pode esquecer que esse número ele é o quê? Negativo, tá? Portanto, pessoal, a fração geratriz que procurávamos é o quê? Menos 2.807 dividido por quanto? 495. Então, essa foi nossa aula de dízima periódica, tá? Espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou, deixa aí seu comentário, tá? Que ficaremos muito felizes.